Bom, nós somos o grupo 3 e a gente vai apresentar a referência do Centro Pompidou Metz, que fica na cidade de Metz, na França. Foi feito pelo escritório do Shigeru Ban, juntamente com o Jean de Gastines, ou Gastines. Eles criaram essa sustentação, né, essa cobertura. E ele tem uma área construída de aproximadamente 11 mil metros quadrados e foi inaugurado em 2010, com um custo de 46 milhões de dólares. Além de exibir, ter galerias para exibição de obras de arte, ele também tem uma nave central de quase 1.200 metros quadrados, que é como se fosse um grande hall, e tem um auditório, um estúdio de criação, café, restaurante, livraria, centro de recursos, tem várias funcionalidades nele. E essas galerias, elas são 3 lâminas em 3 pavimentos diferentes, e elas são viradas, são envidraçadas e são viradas para pontos da cidade. Então você entrou no museu, além de por fora você já vê toda essa estrutura magnífica. E aí você entrou no museu, você tá olhando as obras ali expostas e você também tem a vista da cidade de dentro do museu, de 3 pontos diferentes, por essas que proporciona essas galerias. Então é bem legal. Bom, a estrutura em si, ela é feita de madeira laminada colada, né? Pelo tamanho dela, ela tem aproximadamente 90 metros. Então, você não encontra uma árvore todo dia de 90 metros. Então, para possibilitar esse tipo de comprimento, tem que ser utilizado essa madeira laminada colada. E ela também é altamente resistente. Por essa junção, né, de vários pedacinhos da madeira, ela possibilita também a curva, que também é um fator que influenciou. E para ela ter essa sustentação, ela é uma malha, ela foi dividida em uma malha hexagonal. Então, ela tem 3 camadas, que são em 3 diferentes direções. E essa malha hexagonal, ela permite que tenha mais fluidez na estrutura, então, tipo, essa curvatura da estrutura. E também ela possibilita uma resistência maior. Nessa cobertura, foi instalada uma cobertura sintética, né? Que refere a um tecido de um chapéu chinês. Então, ele tem uma membrana por cima para dar o acabamento, que refere a um chapéu chinês, que foi o Shigeru Ban que encontrou esse chapéu em Paris e ele resolveu tomar isso como conceito para esse projeto. E essa cobertura não serve só para dar essa forma, não ser tão Minecraft, né? Não ser tão quadriculado, então vem essa película por cima para dar toda essa fluidez no projeto, na cobertura. Ela também ajuda a proteger contra as intempéries e também fornece luz. Então, à noite fica muito incrível, porque você vê tanto de dentro quanto de fora toda essa estrutura de madeira. Uma curiosidade é que a torre central, que também é uma parte da estrutura da cobertura, ela tem 77 metros de altura. E esses 77 metros não é aleatório. Faz uma alusão ao Centro Pompidou original, que esse já é um segundo, né? Ele foi feito no lugar do antigo. Então, o antigo era assim, nessa forma que não tem nada a ver com a forma atual. Mas ele faz uma homenagem, né, ao original. Então, ele teve 77 metros de altura, porque o original foi aberto em 1977. Aqui tem algumas fotos das construções, tá? Aqui dá pra ver melhor a galeria, uma parte da galeria. Dá pra ver 2 galerias, então essas 2 galerias viradas para pontos diferentes, para conseguir ver pontos diferentes da cidade. E também tem os pilares cônicos ali, nessa imagem dá pra ver 2 deles sendo feitos. E toda essa estrutura de madeira também sendo construída. E na última foto são os arquitetos responsáveis pela obra e tem uma maquete de como eles planejavam que fosse, né? E deu certo. A estrutura foi completamente modelada por computador. O desenho dessa cobertura é tão complexo devido a essas variações das peças, né? Por elas são
elas são bem diferentes entre si, que ela só pôde ser feita com a ajuda de softwares de desenhos avançados e tridimensionais. E aí foram utilizadas máquinas de comando numérico computadorizado para possibilitar a modelagem dessas curvas e os furos para as juntas. Foram feitas 1.600 vigas, que é o equivalente a mais ou menos 1.000 metros cúbicos de MLC, mais de 15.000 bocais hexagonais, 8.000 blocos de cisalhamento e 1.800 barras roscadas tipo M24. A maioria das vigas tem a seção transversal de 14 por 44 centímetros e com comprimento máximo de 14 metros. Só com exceção de algumas vigas de suporte maiores, que essas têm a seção transversal de 18 por 100 centímetros e com comprimento máximo de 16 metros. As madeiras que foram utilizadas nessa obra foram 3, principalmente a beto, que está em 95% das vigas. Essa madeira ela vem da Áustria e da Suíça, e também foram utilizados a faia e o lariço. Essa estrutura de madeira é coberta por uma membrana têxtil impermeável de 8.000 metros quadrados, que é feita de fibra de vidro e teflon. Esses materiais garantem para essa cobertura essa característica translúcida, que durante a noite reflete 85% da luz interna e permite que os outros 15% transpassem essa membrana e revelem no exterior essa estrutura hexagonal da cobertura, que garante essa fachada bem interessante e bem diferente para o edifício. E aí nós pegamos alguns dados quantitativos sobre a obra. Então, foram utilizadas 750 toneladas de andaimes, 12.000 metros cúbicos de concreto, 1.500 toneladas de aço para a armadura do concreto e 950 toneladas para a composição das fachadas e da torre central. E foram 75.000 horas de trabalho só para a parte estrutural. Mais de madeira, que é o que mais interessa agora, foram 650 toneladas e 18 quilômetros divididos em 16.000 peças para a formação dessa estrutura. Os esforços sofridos na estrutura são de compressão na parte superior, indicado pela seta amarela, e de tração na parte inferior, indicado pela seta vermelha. Com a criação da malha entrelaçada, cada peça conduz os esforços por toda a estrutura, fazendo com que sejam descarregados em 4 grandes apoios, conforme mostra a planta baixa. O elevador que dá acesso às 3 galerias laminadas é sustentado por um anel metálico que suporta a ondulação da cobertura apoiado em um trípode de aço e vidro no centro do edifício, conforme mostra os cortes na figura. A treliça utilizada no projeto é o que permite que essa grande estrutura de aço suporte tal esforço. As junções são feitas com parafusos que conectam as peças em pequenos blocos, e depois elas são conectadas a uma outra peça superior, criando esse efeito de malha. Essa estrutura do telhado foi inovadora na referência no mundo da construção, porque foi montada tecendo 6 vigas em forma de um hexágono. Ela também atende à qualidade ambiental e desenvolvimento sustentável, sendo coerente com o programa de reforma urbana que foi realizada na cidade.